Bem-vindos mais um Complemente Podcast na área. Com saudade, hein, galera? Você não tava, Não é, não? gente? Olha, Pedro. Super com saudade. A gente voltou mais para falar de um tema espetacular. Quem não gosta de música, Malu Pires? Olha, é difícil, viu? Eu não conheço, eu conheço pessoas que não gostam, de repente, de comer uma coisa, não comer outra. Agora, música, todo mundo gosta. E isso é um tema muito pedido, né? As pessoas pedem Muito, muito pra gente muito pra falar pedido. sobre isso, só que a gente ainda não tinha achado a pessoa certa. E assim, falar de música num podcast de saúde mental, como é que é isso, né? E como a gente acredita que nada é por acaso, nem o nosso convidado, a gente estava lá em Sorocaba, num evento, entre aspas, aleatório, que não é Que não é aleatório, aleatório, que não foi por acaso. e aí a gente conheceu o nosso convidado, Victor Canassa. Muito obrigado por estar aqui. Imagina, Vitor, um prazer é meu. prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo até aqui. O prazer é meu, gente. É uma honra poder estar aqui. E vamos desenrolar essa história da música. O Vitor, que é um maestro, assim, incrível, uma sensibilidade, assim, absurda. Professor de música. Professor de música, que faz um trabalho muito bacana. Palestrante também, foi assim Sim. que a gente conheceu o trabalho dele. Não foi escutando, infelizmente, ainda a sua Por orquestra. favor, né, Rafa? Não foi. Que tristeza. Mas a gente sentiu o quanto ele tinha essa sensibilidade com a música, com a espiritualidade, Isso. com o ser humano, e como ele conseguia linkar isso tudo. Então, estamos recebendo hoje o Vitor Canassa aqui com muito prazer. E aí, para Prazer é começar, Vitor, eu queria, assim, o pessoal que chega no vídeo, né, a gente tem alguns tipos de audiência, né? Certo. E aí, de repente, a pessoa que chega aqui por acaso, que não é por acaso, que a gente sabe que a pessoa apareceu, tá nesse vídeo, tá vendo até agora, é para ela entender o que é a música. Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer, antes de entrar na saúde mental, assim, Nossa, mas cara, que pergunta complexa, não é porque ele vai gente! responder, eu tenho certeza que vai responder. O que é a música? Assim, eu adoro música, tá, Vitor? Lá em casa a gente tá sempre... Existem muitas formas de falar o que é a música. Eu falo que a música é a melhor forma de você manifestar a essência divina de Deus em si, né? Na humanidade. E eu sempre comento em todos os meus concertos, em todos os lugares e palestras que eu vou. A música sempre será divina. O problema é o conteúdo que se coloca nela, né? Então, independente de qualquer música, seja funk, seja bar, seja sertanejo, seja samba, a música, ela tem uma divindade. O som é divino, o som é de Deus. Então, a música é isso. É a mais perfeita essência divina. Nossa, que incrível, hein? Que definição linda. Você sabe que eu e a Maru acreditamos em Deus de formas diferentes, né? Que legal. Eu Isso é acredito, ótimo. eu acredito mais na Deus. Não é à toa que somos complementos, porque somos totalmente Alguém tem que diferentes, complementar né? alguém. Exatamente. E assim, essa sua colocação, acho que os dois aqui conseguiram captar da forma que você está colocando, né? E eu sempre falo para a Malu assim, poxa, para mim Deus está, né? Deus está nas coisas que foram feitas, não foram feitas pelo homem. E você colocou de uma forma diferente, né? Porque a música foi algo feito pelo homem, né? Mas tem um divino nisso tudo. Foi mesmo? Pois é, então, é o que a gente acha, né? Conte-me mais sobre isso. Foi, eu concordo que foi, mas quando a gente fala de música, a gente fala de som. Na verdade, o som, desde que o mundo é mundo, existe o som. Vamos pelo princípio científico. Quando existiu o Big Bang, a grande explosão, o que surgiu? Uma grande explosão. A explosão é o quê? Som. O som não deixa de ser esse ruído divino da construção do nosso mundo. Entendeu? Então, quando se coloca muito mais aprofundado essa informação, você entende que o som, qualquer tipo de som emitido, ele é música, ele é vibração. E como vibração, ele é frequência de hertz. E como frequência de hertz, ele cura, ele proporciona felicidade, ele faz de tudo de bom. É só saber utilizar. Pode fazer de ruim também, né, Vitor? Pode. Será? Não sei. Depende da maneira que você usa. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas, assim, independente até de ser técnico ou não em música, em saúde mental, ou pessoas comuns mesmo que talvez nunca nem pararam para pensar nisso, mas quando a gente tá meio para baixo, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: vou botar uma música. Exatamente. Eu vou entrar no carro, vou botar uma música. Exatamente. E parece que aquilo de fato muda a nossa frequência, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho falado muito sobre isso. Até curioso porque eu acabei de comprar um celular novo e tenho que fazer isso nele. Quando você acorda com qual som? Aquele bip infernal que dá vontade de você tacar o celular na parede ou você coloca uma música agradável?
ou você coloca uma música que você gosta, você Ou- coloca uma música alegre, É. coloca uma música divertida. A minha noiva, por exemplo, coloca Baby Shark, Chururu, coloca umas Ó, coisas assim a sem... noiva dele tá aqui no É. estúdio, tá, gente? Mas por que eu tô falando isso? Porque quando nós dormimos, nós entramos num momento de relaxamento total. É o momento que a nossa mente descansa, né? E é um momento que o nosso silêncio se torna só presente dentro de nós. Mas esse silêncio existe mesmo? Não, porque você continua fazendo barulho. De que forma? Você tem um coração batendo no seu corpo que ele está emitindo som, tá? E esse som, ele emite um barulho que você, tecnicamente, aqui fora não escuta. Mas o seu corpo todo está vibrando nessa vibração de hertz que o coração está batendo. E essa vibração, ela é contínua. Ela se transforma no quê? Num processo de mantra dentro de você, sem você perceber, Legal. né? Fazendo que corpo e mente relaxem e se acalmem. Olha que doido, né? Quando isso acontece, a gente entra nesse momento de calma, de paz. Aí você acorda com o celular infernal, fazendo bi, 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 bi. Meu conselho: mudem esse bendito desse barulho e coloquem coisas agradáveis. Você tem que... A primeira forma de você acordar tem que ser benéfica para você. Sim. É o primeiro som que você tem que escutar externo, Perfeito. fora ou interno, Perfeito. é algo agradável, algo bom. A gente Para tem você tanto ter um barulho. dia bom, para você viver algo bom nesse momento que você está acordando. É, porque tem gente que até, no nosso caso, a gente mora perto de uma avenida movimentada. Às vezes tem buzina, já tem esses barulhos externos que atrapalham, né? Exatamente. E ainda tem os nossos barulhos internos, né? Que tá ali Exatamente. no sonho e tudo mais, né? Mas você consegue compreender o que eu estou falando? Total. A forma com que você escuta diz muito sobre você. Sim. Né? Então, assim, a música é muito além da música em si, da harmonia. A harmonia está dentro de você, o seu coração é harmônico, totalmente harmônico. Quando ele está desarmônico, você tem uma parada cardíaca. Mas o pessoal. É verdade, é Uhum. verdade. E o pessoal deve estar se perguntando: poxa, mas eu tenho que colocar o Baby Shark lá que sua noiva Não, você tem que coloca? colocar algo agradável, algo que você goste. Não, Até eu tô- porque Baby Shark para mães de filhos pequenos não é nada. Exatamente. Não, é só uma brincadeira, né? Aham. Mas comecem já pelo princípio, Sim. escutando algo Sim, bom a hora que sim. acorda. Não, mas o pessoal fala assim: eu coloco o Baby Shark porque eu quero acordar, eu quero uma coisa irritante para eu acordar. A gente acorda feliz, eu garanto. É. Eu tinha dia que eu colocava bom dia, bom dia. Agora, Mas Andinha, adoro. essa é boa, hein? É o Essa é muito boa, hein? Bita. Pra bom, algumas mães, Bita. não. Tem coisa melhor. É. O importante é você compreender que todo som ele é benéfico a partir do momento que você transforma ele em benefício para você. Perfeito. Né? A música é a maior e a melhor ferramenta que existe no mundo para você adquirir conhecimento, entendimento espiritual, mental e corporal. E é muito Isso é fato. interessante você falar sobre isso, porque tem a história do milagre da manhã, né? Que as pessoas falam, tem que acordar, não pega no telefone, e medita, e respire, tenha pensamentos bons. Só que será que o bip que te fez acordar te colocou... Acabou com tudo isso. Exato, é isso. É Eu tô nesse pensando ponto. exatamente agora. Eu não É tinha nesse me tocado ponto. nisso, mas isso faz muito É nesse sentido. ponto. Eu fiz uma palestra para alguns alunos da Rede Senai esses dias, né, no Dia das Mulheres. Atendi 600 mulheres na minha escola, lá onde eu trabalho. Eu falei justamente isso. Falei, faça um teste antes de dormir. Coloque algo que vocês gostem. Não importa o que seja. O que vocês gostam de escutar durante o dia. Né? Não de força, não, de gosta. Aquele momento que você fala, pô, escutei essa música, começa a cantarolar junto. Coloca, a hora de deitar, você fala assim, eu vou acordar bem com essa música. E deita. Eu garanto pra você, certeza, você vai acordar muito bem. Uhum. A música Certeza. tem esse poder, né? De É. transformar a nossa energia. Porque você prepara a sua mente para receber a informação que vai vir logo a seguir, que é a música. Agora não adianta colocar qualquer coisa, você vai acordar na marra. Sim. E na marra é o problema. E você falou sobre som, né? Sim. E aí minha formação básica é engenharia, né? Legal. E eu sou psicanalista e tudo mais. Mas eu vou lembrar lá da 8ª série, que agora não é mais 8ª, é 9ª série, Não, teoria de ondas, acústica, né? Sim, Que você as pessoas sabia têm- que eu vi esses dias sobre isso? Um grande amigo meu, lá de Sorocaba, o senhor Eugênio, ele me passou os vídeos
falando justamente sobre isso, sobre a oitava série, a teoria De ondas. de ondas. Não, porque assim, Foi muito o legal. som, né? O que que é a música, né? É um conjunto de sons Exatamente, tentando expressar alguma coisa, né? claro. Seja uma música que seja só música, seja uma música que tem letra, né? No final das Sim, contas, né? sim. E eu queria escutar, você falou que está estudando um pouquinho de física quântica, né? A gente viu sua palestra, depois a gente vai deixar também o link aqui, onde o Vitor conseguiu falar com a gente lá no Epicentro, tá? Que foi um evento bem legal. E aí ele falou um pouquinho dessa conexão entre esses sons, né? Que no final das contas se transformam em música, e o nosso corpo e a nossa mente, né? Tá, O que você pode falar nessa linha? vamos lá. O nosso corpo emite sons, já naturalmente. E qual que é o princípio? As nossas células, nós temos bilhões de células no nosso corpo, tá? Vamos falar das células. Tem nêutrons, tem prótons, mas vamos falar das células Perfeito. em si, que é o primeiro estágio, né? As nossas células, elas adoecem por quê? Qual é o motivo das doenças, células estressadas, cansadas, doentes, né? A vir a morrer, células mortas. Porque durante muito tempo, o estresse, o dia a dia, o cotidiano, a falta de você parar um instante para escutar uma boa música, criam essas situações. A música ela é tão poderosa que ela consegue, através das suas ondas de frequências de hertz, elas conseguem tratar essas células doentes, essas células cancerígenas, né? Estamos falando mesmo de câncer, tá? Isso já foi provado cientificamente. Nada do que eu estou falando aqui é o achismo do Vitor, não. Isso foi provado cientificamente, foi pesquisado muito, e hoje tem a comprovação que determinadas frequências de hertz realizadas por instrumentos ou pelo nosso próprio corpo, se nós soubermos utilizá-las da maneira correta, a gente consegue tirar o estresse dessas células e principalmente salvar células doentes. Já chegou ao ponto até de ressuscitação de células mortas. Então, é nesse ponto que eu falo. O que você está escutando que está te deixando tão doente? O que você está escutando que está te deixando tão saudável? Então, comece a observar tudo que você escuta e a forma que você escuta. Nem tudo é benéfico. A gente sabe que no mundo nem tudo é benéfico, mas tem muita coisa boa, né? Por exemplo, eu faço até a brincadeira do murmurinhar, né? Quem não sabe o que é murmurinhar é um né? Minha noiva vivia brigando. Isso não é assim. É murmurinhar, gente. Eu me conheço desde que eu tinha 10 anos de idade, aprendi em Tatuí, que era murmurinhar, né? É um aquecimento vocal, mas ele é um aquecimento vocal para nós aqui do Ocidente. No Oriente, isso era considerado um processo de elevação espiritual. E muito além disso, muito antes disso, na China antiga, era considerado um processo de cura do corpo e mente. Então, assim, ele funciona para aquecimento vocal? Funciona. Mas ele funciona também para restaurar células mortas, células cancerígenas e células, principalmente, que estão adoentadas, como estressadas, enfim. Então, o simples ato de você murmurinhar, né, pode proporcionar para você um benefício que você não tem ideia. Mas por que isso não é falado? Né? Eu até comento na palestra. Porque não interessa. Sim. Interessa você se curar sozinho? Interessa você fazer bem para você sozinho? Quanto mais remédio tiver no mundo que é remediar, melhor é para quem? Para a indústria farmacêutica. É necessário? Claro que é. Não estou dizendo que a indústria farmacêutica não é necessária. Eles fizeram grandes avanços de saúde, mas o corpo consegue também se curar. Isso é importante a gente falar. Mas quando que a gente começou a ficar sabendo disso? De 15, 20 anos atrás para cá, que começou a ter a tecnologia, começou a ter informação e a gente conseguiu começar a observar isso. Antes ninguém sabia, era muito raro, né? Se a gente falar em questão musical, então é uma loucura. Eu conto daqui a pouco que sai dessa ossada de informação,
Mas a música do Ocidente, a música do Oriente, é totalmente diferente. Mas não é que é totalmente diferente. É que a gente, tecnicamente, musicalmente, nós aqui, Tá preparado pra me perdoem todos os grandes músicos, mas não é analfabeto. Hum. A gente é analfabeto musicalmente, né? Então, assim, existe sim outras formas de a gente se curar. E a música, ela proporciona isso. O som, os hertz que qualquer música proporciona para nosso bem-estar, é possível a gente se curar. Prova isso é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com música de Bach. Plantas mortas. Nossa, eu ia falar isso agora. Plantas mortas Acabei de pensar se nisso. recuperaram simplesmente por ficarem escutando Bach Aham. durante 24 horas. E fizeram o inverso também, né? Exatamente. Nossa, isso Qual tem foi o no inverso? documentário Não, qual foi... Agora eu fiquei Netflix. curioso. Qual é o inverso? O inverso é se coloca uma outro tipo de Frequência numa planta saudável e ela vai murchando. e ela vai murchando. É surreal. Entendeu? Tem Então, no documentário do Netflix. Eu Isso, vou tem procurar e vou sim. deixar aqui na descrição. Isso é pesquisa, que na verdade interessa. É o que eu falo. Hoje em dia eu digo que interessa. Tem muita gente procurando. Mas antigamente, quando não tinha informação, não interessava a ninguém. Sim. Ou interessava, mas ninguém queria falar. Ô, Né? Vitor, tem um outro documentário que eu via falando sobre a interação da música com a água. E pensando que o nosso corpo, que, né, as Uhum. plantas... Tem a ver com as células. Tem a ver com as células, Tem né? a ver Porque com assim, células. eu vou lembrar, vou colocar o link aqui. Era um cientista japonês que ele fez um trabalho Sim. espetacular. Pesquisei muito. Eu não vou lembrar o nome para mim não Você lembra cometer desse falha. também? Eu não vou comentar o nome, mas Você sim. lembra desse? Sim. Ele foi um dos pioneiros a trazer essa informação, né? Mas o que acontece? Nossas células, elas são líquidas, Uhum. né? É o mesmo processo, tá? Quando nós emitimos uma frequência XYZ, elas formam formas geométricas Isso. perfeitas. Isso mesmo, isso mesmo. E o que é essa forma geométrica perfeita? É justamente, eu falo que é a divindade de Deus, porque é perfeito, não tem erro, não tem falha, não tem uma ponta diferente da outra. Uhum. Todas as células do corpo respondem à mesma geometria, né? O mundo é geométrico, responde à mesma geometria. Quando uma célula está doente, ou está cancerígena, ou está estressada, ela não consegue emitir. Uhum. Ela normalmente, quando ela está estressada, ela fica fazendo tipo rasgos, rabiscos, e quando ela está doente, ela emite sons, imagens escuras, distorcidas. É horrível de ver, é feio de ver, né? E isso já foi feito em testes no Brasil, na China, nos Estados Unidos, Rússia. Isso já foi comprovado de todos os lugares, né? Então, as moléculas, né? Elas se movimentam conforme as ondas sonoras que são emitidas através dos hertz, né? E é justamente isso. A água, ela é a forma mais expressiva Perfeito. dessa divindade geométrica que existe no nosso corpo. Eu até comento na palestra justamente isso. Os antigos... e é uma informação muito curiosa, porque depois que eu falei, nossa, o que eu recebi de mensagem é incrível. Das vezes a gente entra em estado de meditação profundo, né? Dependendo da forma que você faz, coloca uma música, você entra em estado de meditação profundo. Desculpa. E o que acontece? Seja como daimista, seja um budista, seja tibetano, seja quem for, seja simplesmente você na sua casa, seja numa igreja católica você fazendo uma meditação. E de repente você visualiza, ainda até brinco, né? Você visualiza as mandalas, Uhum. né? Uhum. Você começa a enxergar mandalas. Aí, beleza. Alguém procurou saber o que era mandala? Tá a resposta aí, né? Os antigos não sabiam, eles achavam que era a forma divina de Deus, mas na verdade é você enxergando o mais profundo de você mesmo, que é a sua célula Perfeito. em Perfeito estado. perfeito estado. Legal. Entendeu? Através do seu globo ocular. A visão se torna tão profunda, porque você entra tão dentro de si, que é como se você fosse um telescópio gigantesco que você consegue enxergar a sua célula sem saber disso. E daí você enxerga as formas geométricas, que são as mandalas.
são as formas perfeitas do universo em você. E você nem sabia disso. Através de som, através da batida do seu coração, porque é tudo através do som, Uhum. tá? Eu sempre falo assim, as pessoas gostam muito de falar assim sobre a lei da atração. Nossa, a lei da atração é fantástico. Eu amo, eu li muito sobre a lei da atração. Mas parou. Antes da lei da atração existir, você só pode fazer a lei da atração se você fazer a lei da vibração. Sem a vibração, sem você vibrar que você quer essa caneca pra você, ela não vai acontecer, gente. Sim. É a vibração que importa, e a vibração é som. Som é hertz, e hertz é música no nosso corpo. Muito legal. Agora, Vitor, eu fiquei com uma dúvida. Deve ser até meio de leiga, assim, você me desculpa se eu te fizer uma pergunta muito de leiga, mas... Vai que seja minha. Não, Aí eu falo é assim, vamos perguntar para os universitários? não, você falou assim no começo. Coloque uma música que você goste. Sim, Coloque uma música que faça sentido pra você. sim, Isso é tão pessoal, né? sim. É, porque se a gente perguntar isso para nosso filho de 16 anos, vai botar Oruan, aí vai complicar. Sim, com todo respeito ao trabalho do Oruan e de todos os Vou em novos Oruan. artistas, É. mas assim, é justamente, nem fui tão longe, né? Nem fui Mas eu fiz de adolescente. propósito. Mas eu fui num lugar assim, tem pessoas que têm uma conexão com música, sei lá, clássica, tem pessoas que têm conexão com músicas que têm um pouco menos dessa, Esse refinamento. não sei se é refinamento, mas eu entendo mais como uma paz, uma harmonia, um lugar que te leva para você estar mais presente, para você estar mais aqui nesse lugar. Eu não sei se eu tô. Por isso que eu falei que acho que essa pergunta pode ser um pouco básica, mas Uhum. considerando que a gente absorve os nossos gostos, né? Cada um gosta de uma coisa. Então Claro. tem gente que gosta muito de filme de terror e tem gente que gosta de Eu adoro romance. rir no filme de terror. Então, assim como tem gente que gosta de música de uma qualidade, eu imagino, mais baixa, olhando para o que você está falando, e tem gente que gosta de uma música um pouco mais elevada nesse sentido. Isso faz diferença no resultado ou isso encontra diretamente com o que eu entendo, com o que me faz bem? Isso faz diferença? Acredito que sim. Eu acho que. Ó, Eu- eu vou dar a minha opinião. Essa é uma opinião muito particular minha, tá? Pelos anos que eu tenho de igreja católica, pelos anos que eu tenho de daimista, pelos anos que eu tenho como professor, eu acredito que a música, ela é tão perfeita, ela é tão divina, como eu falei no começo, que foi a primeira coisa que eu disse, o som é tão divino que não importa o que você escute, o importante é que você escute aquilo que você se sente bem. Eu conheço gente que, se escutar Beethoven, vai ficar revoltado, mas se escutar um punk rock, ele vai se acalmar. É o que você se sente bem, é o que o seu corpo pede. É que o seu corpo entende que Exatamente. faz bem. Legal, bacana. Me Exatamente. respondeu super bem, Tá? entendi. Então, assim, não tem uma regra. É claro, vou voltar a falar. O que é música boa, o que é música ruim? Música boa é música clássica? Depende. Depende. Eu, que sou maestro, não acho que só música clássica é música boa. Entendeu? Eu sou um cara que eu acabei de fazer um concerto só de música populares. Aliás, eu vi um do Queen Do Queen, espetacular. nós vimos ontem. Espetacular. Ah, quando tiver, chama a gente, pelo amor de Deus, Lindo, hein? lindo, a gente ficou Muito assistindo bom, ontem. cara. Muito Legal. Maravilhoso. Que bom, fico feliz. É. Então é nesse ponto que eu pego. Volto a falar. A música é benéfica. O problema é a letra que se coloca, né? Isso. que eu ia Nunca perguntar. esqueça disso. Isso que eu ia perguntar. Eu já cheguei a fazer gravações em estúdio de punk rock no passado. Não tinha voz porque eu fui lá para fazer a linha instrumental. Tá. Eu achei fantástico. A hora que colocaram a voz, eu falei, meu Deus. Então, Podemos ficar só com o instrumental? então influencia na frequência da pessoa. Sim, porque a gente não pode esquecer que a palavra está sendo dita. Perfeito. A gente não pode esquecer disso. Eu estou falando de música. Eu não estou falando de a interpretação que se coloca nela, o conteúdo que se coloca nela. Uhum. O conteúdo que se coloca nela é um problema. Eu sempre peço para o meu público que vai me assistir, eu falo, por favor, tomem cuidado com o que vocês colocam para os seus filhos escutarem. Tenham decência no que vocês põem dentro da casa de vocês para escutarem. Eu tô falando para eles tirarem o rock, tirarem o funk, tirarem o samba? Não, eu tô falando porque tem samba muito bom, tem rock tem muito Sim, bom, sim. tem sertanejo muito bom e tem clássico muito bom. Então saiba o que você põe, porque além da vibração,
além da frequência e além da harmonia musical que tudo aquilo gera, tem a letra. E isso eu não tenho como dizer para você o que é ou não. Você que tem que definir o que é bom para você. Então a gente tem que começar a observar isso. Eu como um pai, né? E eu procuro observar isso. O que está sendo escutado? Eu gosto de tudo que minha filha escuta? Não, de jeito nenhum. Mas eu entendo que tem coisas que ela escuta que são benéficos para ela, porque ela está na fase de escutar X, Y, Z. E isso é benéfico para o organismo dela, para o corpo dela. Estou falando de saúde, corpo, mente, espírito, né? E tá tudo bem. O mal só existe na cabeça daquele que quer. Né? É claro que nós podemos escolher aquilo que a gente escuta. Agora, assim, aquela história de música triste e música alegre. Sim. Porque, ainda mais no sertanejo, né? Às vezes, não, troca uma triste. Sofrência! Troca uma triste, né? Tem gente, né, que gosta de... Eu tô mal, eu quero escutar música triste para continuar nessa frequência, pra ficar na fossa. Ela vai ficar. Vai ficar. Já, tipo, eu e a Malu, aliás, quem me indicou isso, para deixar bem claro, essa coisa de sair do estado mental psíquico negativo para ficar bem, foi minha esposa maravilhosa, Malu Pires. E aí, assim, eu acabo colocando as músicas que eu gosto. Com certeza. E aí, assim, obviamente as letras que eu escuto são letras mais positivas. Com certeza, mas, assim, isso é importante. Mas o que porque você pode dizer sobre seu isso? Subconsciente está recebendo essa informação, né? Se você ficar falando assim, eu odeio você, você vai começar a odiar o mundo. Sim. Por mais frequência boa que você receba. Ou então não tem amor, não sei o que. Se você receber eu te amo, com certeza isso vai ficar na sua mente, eu te amo. E tem umas músicas que levam a gente para lugares, né? Tem gente que, assim, se arrepia. Eu sou uma, né? Eu me arrepio com algumas músicas, né? Eu fiz balé clássico a vida inteira, então eu tenho uma conexão com música clássica. Claro. E não é uma coisa que eu escuto muito, porque eu não tenho esse hábito de escutar, mas assim, Entendi. Se eu vou num concerto, é uma coisa que entra em mim, que me leva num lugar. E assim como eu passo esse processo, eu imagino que várias pessoas passem, né? Música da infância, música que a minha mãe cantava para mim, música quando meu pai era vivo, eu escutava com ele. A música tem esse poder, né? Tem tanto poder que faz a gente voltar até pro útero. Né? Eu passei por uma experiência há algum tempo atrás, não faz muito tempo, faz acho que uns 2 meses. Eu tive uma infância maravilhosa, musicalmente falando, dentro da minha casa, né? Mas eu sou uma pessoa que eu perdi muito das memórias, né? Devido a problemas familiares que a gente teve no meio do caminho, no processo do caminho. E eu fui numa sessão de Daime, numa casa irmã, e escutei uma música. Toda desconstruída, mas uma música que me remeteu a 3 anos de idade. Eu lembrei de escutar essa música há 3 anos de idade. Voltou toda a informação para mim. A música te proporciona isso. Ela guarda o DNA de tudo que você tem no seu subconsciente. Basta buscar. Eu nunca imaginei que eu ia escutar essa música. Eu nem lembrava que existia, eu nem sabia. Quando eles tocaram, virou minha playlist. Eu tô escutando direto, porque vem na memória a informação. Que legal. É surreal. Às vezes eu escuto, minha noiva é psicóloga, às vezes eu escuto os processos, né, de se reencontrar novamente, de procurar a sua criança interior, de olhar. Gente, a música me fez isso. E essa música... ela me trouxe essa informação. Você devia talvez escutar no útero da sua mãe. Provavelmente. Que legal. Para eu lembrar os 3 anos de idade, provavelmente a minha mãe que escutava. E aí junto com isso veio muita coisa. Nossa! Abriu a caixa de Pandora, lá para você. Mas foi através da música, né? A música, ela cura, a música, ela te proporciona benefícios inimagináveis. A música, ela traz algo tão necessário na humanidade que são sentimentos. Hoje a gente está muito mecânico, devido à tecnologia, ao IA, né? Eu escutei esses tempos também uma pessoa falar sobre isso. Qual é a diferença que a gente vai ter no futuro? Quem que vai se destacar? É isso. Quem aprender a lidar com sentimentos, porque a IA, ela é muito seca, preto no branco, é aquilo. Ela não tem sentimento, né? E a música te proporciona isso. Não tem outra ferramenta. Se eu colocar uma música aqui de Bach, vocês podem até não gostar,
mas ela vai contagiar de alguma maneira. Alguma reação Com certeza. de sentimento vai gerar em vocês. Se eu colocar um punk rock, ela vai gerar um sentimento em vocês de alguma forma, independentemente do gosto, independentemente da escolha. Entendeu? Então, a música tem esse poder. E ela consegue justamente abrir o subconsciente para informações que estão tão precisas lá dentro. Legal. E que, às vezes, a gente perdeu no meio do caminho por Claro. simplesmente cotidiano normal. certeza. Né? Então, quer ter uma vida plena? Escute música. Então, Quer ter saúde plena? Escute música. É o que eu posso falar. Quer ter amor na vida? Escute boas músicas. e nessa linha, que a gente fica cercado de música o dia inteiro, né? E Amém. a gente e a gente grava no shopping, tá? O estúdio aqui é no shopping, tá, gente? É meio estranho, mas assim, é Legal. legal, é bem legal aqui. Deixar até, inclusive, um agradecimento ao Pocket Studio, que está aqui nos apoiando. Muito bom. Boré é o nosso produtor Boré é o nosso do produtor. coração. E aí, shopping, assim, cada loja que você entra, no banheiro que você entra, tem música, né? E é isso em 1947, se eu não me engano, uma empresa chamada Mosaic começou a criar essa coisa de fazer a tal da música de Música do elevador. elevador, né? Uhum. Eu já ouvi essa história. E a música de elevador, para que era? Para a pessoa, tipo, ficar ali, de repente, no meio entre uma música e outra, colocava uma propaganda, Sim. para a pessoa não sair da loja, para a pessoa se sentir bem ali no shopping, que é isso. Quando você vai aqui no shopping, qualquer loja, qualquer ambiente tem uma música te rodando. Mas sabe por quê, né? Para manter a pessoa ali, né? E aí a minha A pergunta música para faz isso. Então, minha pergunta para você escute música, né? Eu e a Malu, na verdade eu trouxe para a Malu trouxe para mim essa questão da música positiva e tudo mais. Eu estava estudando um pouquinho sobre lo-fi, que é o tal de tipo de música que você deixa no background para você ficar se sentindo bem, tipo o dia Certo. inteiro. E aí eu tô tentando deixar em casa o máximo possível. Ali assim, a gente tá conversando, falando, tá lá tocando um lo-fi. É uma frequência bem baixinha de Sim. música, não tem voz, não tem nada. Vou te dizer uma coisa, faz bem. Indo na linha que você falou, faz bem. Se você gosta, deixa lá. Mas tem algum estudo que você lembre, assim, de música continuamente, algum tipo de música continuamente que ajude? Ó, o que eu nessa posso falar é o linha? seguinte: você tem que pesquisar. Aí para todo mundo, tá? Ah. Pesquise músicas com frequências de hertz. Hoje em dia está muito proliferado isso na internet, né? Mas com 441 hertz é uma música muito boa. São as músicas que são colocadas normalmente em elevador de 441 hertz. Perfeito. Músicas com 732 hertz são músicas de elevação espiritual, Boa dica, hein? né? Músicas com 900 hertz é para quem já quer chegar naquela som divinal, sabe? Quer encontrar o divino em si. Então, normalmente é usado muito mais em cultos religiosos, enfim, né? Mas na internet, você pesquisando hoje por hertz, o que você quiser, música de hertz para meu bem-estar diário, vai aparecer. Música de hertz para felicidade, vai aparecer. Tem muita pesquisa sobre isso. As empresas fonográficas do mundo descobriram isso. E elas utilizam dessa fórmula para trazer muita música para a população. Boa e, infelizmente, muita música ruim que prende a população dessa forma. Uhum. Então, às vezes, a música não presta, a letra, sempre eu vou falar que é a letra. Uhum. A letra não presta, mas a gente fica aprisionado porque a frequência de hertz proporciona esse engate. É a mesma coisa do elevador. Eu escutei um podcast de vocês e me lembrou, né? Vindo para cá, estava escutando, e me lembrou de um fato muito curioso com essa questão musical e de hertz. Falando de música. Hitler, né? Aquele sanguinário, ele era muito pesquisador, ele pesquisava de tudo, né? Era um cara assim que tinha uma inteligência surreal. Para quem não sabe, ele era um grande artista. Antes de ser o ditador que ele foi um grande artista, foi um grande pintor. Ele se tornou, na verdade, um ditador porque todo mundo desprezou as obras dele. Olha que coisa de louco, né? História real tem que ser contada. Uhum. Então, não estou tirando a parte sanguinária dele. Ele, né? Enfim. Mas o que ele fazia? As pesquisas que ele fez na época, que hoje em dia as empresas fonográficas utilizam a mesma pesquisa, tá?
Ele utilizava sempre antes dos seus grandes discursos, aqueles discursos apoteóticos que existem alguns relatos ainda, alguns vídeos que mostram da época, né? Ele colocava sempre uma música, se eu não me engano, era de Tchaikovsky, né? A mesma música, naqueles grandes cornetões que ele pôs em todos o estado dele. A mesma música ele colocava no campo de concentração. É mesmo? Sabe qual era a diferença? O hertz que ele usava para cada um. Para as músicas que ele utilizava para os seus discursos, que ele fazia questão de colocar antes para a população ficar escutando, ele colocava, se eu não me engano, era 441 Hz. A 441 Hz dava euforia, dava assim, entusiasmo, dava aquela preparação para as pessoas quando ele entrasse. O que ele falasse, o pessoal gritava, explodia. Então vinha isso. No campo de concentração, ele colocava a mesma música com uma frequência baixa. O que ocorria? As pessoas ficavam doentes, as pessoas ficavam com muita diarreia e ficava tocando 24 horas, viu? Era terrível. E era justamente para isso. Até os seus soldados ficavam mal. Eles tinham que ser trocados semana em semana. Caramba. Por causa que eles ficavam mal. Mas até lá, a pesquisa sobre isso já era muito forte. Olha só. Uhum. Entendeu? E hoje a indústria fonográfica utiliza da mesma forma. Claro que usamos. Não com esse intuito do mal, né? Mas ela entendeu a pesquisa e utiliza da mesma forma. Então utiliza Hertz para beneficiar a sua venda. Uhum. Então cai justamente naquilo que você falou. É benéfico? É benéfico. Então saiba o que procurar. Tem muita música boa e tem muita informação hoje na internet para você pesquisar sobre isso. Será que Frequências de Hertz. Será que é isso. essa mesma lógica que as pessoas, quando vão criar as músicas que viram música chiclete? Né? Exatamente. Bingo! Meu Deus! Você vai tipo. A eu não Anitta quero agradece, mais querida. cantar Falar pra essa- você. Pensa numa mulher que utiliza isso. Ou então jingle de comercial, né? Tem É, musiquinha de comercial. exatamente. Nossa, que não sai da cabeça. Você fala, por que eu tô Exatamente. cantando É, isso? exatamente. No mundo, né, ocidental, nós utilizamos a afinação em 440 Hz ou 441 ou 442 Hz, que são as afinações assim de motivação, que funciona para todo mundo. E isso foi adotado durante muitos anos e todo o mundo utiliza, né? Como eu falei, isso no Ocidente. No Oriente já é diferente, já é outro tipo de frequência, eles utilizam uma frequência mais alta, e fora a questão de notas, a coisa é muito maluca. Por exemplo, nós temos 7 notas musicais, né? Eles têm 7 notas musicais, mais 9 notas para cada nota para cima, e mais 9 notas para cada nota para baixo. Que isso? A gente tem, por exemplo, Dó, Sim. Dó sustenido e Dó bemol. Uhum. Eles têm Dó, Dó sustenido, Dó subsustenido, Dó sub do sub sustenido, e assim vai. Uau. Tudo aquilo que a gente acha que está desafinado, na verdade, é nota. Entendi. E por que isso explica? Por que isso explica? Porque essa é diferença? fato. Porque tem. A gente Não, tentou mas- encaixar. o Sabe som, aquela voz que né? você acha que é desafinada? Não é desafinada, ela tá cantando afinada. Pra eles lá. Mas por que será que eles têm essa capacidade? Mais Então, isso aí é de milênios, né? É uma evolução de milênios. É o que eu falei no começo, né? É muito recente isso que chegou agora aqui no Ocidente para nós, esse tipo de informação. Hoje em dia, por exemplo, eu estava pesquisando hoje em dia, por exemplo, tem uma empresa de violões no país que fabricou o primeiro violão com todos os traços para dar todas essas notas. Uau. Então, em vez de você ter aqueles aqueles traços Uhum. únicos, simples, não. Ela é abarrotada de traços justamente para você alcançar todas essas notas. Então, hoje nós estamos aprendendo sobre essas informações. Hoje tem muito mais música. Hoje nos cultos, nas religiões, sejam budistas, seja daimistas, seja xamânica, você utiliza muita música que traz esse tipo de música, de informação. Então, você tem esse tipo de vibração e de hertz penetrando no nosso corpo e sendo benéfico, como é benéfico para eles. Sim. Né? E nessa linha, você trouxe um tema aqui que eu acabei. Vou misturar as duas coisas aqui. Eu sou ex-militar também, sou ex-oficial do Exército.
E aí, você falou. Eu não sou militar, mas eu cuidei muito de banda marcial, É, banda de então, fanfarra, isso que eu ia falar. em tiro de guerra, E em aí? 14ª. Isso que eu ia falar. A Malu de vez em quando me pega lá eu escutando Ah, eu amo. música Reclama, católica. mano. Não, eu não Eu fico estou escutando reclamando, eu estou tentando fanfarra. Eu entender, fico só escutando isso. Porom, fanfarra. pom, pom, Porque me pom, remete a pom. uma época boa, tá? Me Sim. remete a uma época boa. E também, ao Olha as mesmo tempo, memórias aí, ó. é isso, né? Ele falou da época do ventre, tá lembrando da minha época de militar. Que E legal. assim, cara, na época arrepiava mesmo, e até hoje ainda arrepia. Eu me arrepio também. Sabe, Não posso porque falar que assim, não. é uma. Eu não posso contar muito e não deixa isso vazar, porque senão minha noiva vai ficar brava comigo. Mas eu morro de vontade de assistir desfile cívico. Amo. É muito legal, é muito Então, legal. Ela tá aqui, tá olhando a gente. E assim, eu trago essa memória, né? E se usa muito ainda no campo de batalha a música, né? Para A incentivar, música, sempre a a música. música para incentivar, né? A China, você falou do oriental, né? A China, não sei se você sabe disso, né? Mas todo tinha um estandarte, né? Sim, E aí o estandarte ia dizer o seguinte: ó, esse exército chinês aqui está chegando. sim. Só que logo atrás do estandarte ia uma pessoa tocando vários instrumentos que incentivavam, que levavam era como se fosse a voz do rei, a voz do exército do rei. E aí era engraçado que você vê vários relatos dizendo o seguinte: olha, mata logo, antes de matar o estandarte, que tinha que matar o estandarte, Mata os músicos. mata os músicos. E aí, Exato. é verdade isso mesmo? É Eu verdade. sempre escutei isso na escola militar, mas não. Pare pra pensar, a música faz o quê? Te traz o sentimento de algo. O sentimento de algo. Qual era a função dessa banda? Motivar a guerra, motivar Isso. o ataque. Isso. Você matou a música, você matou o sentimento das pessoas. Olha que profundo e a gente não enxerga isso. muito. Você matou a música, o que nós faz? Nós volta pra trás? É isso, é isso. Pá, a corneta apanhou. Dá uma ancorada, né? Dá uma co- Muito bem colocado, dá uma ancorada. E Você assim, pode até perder, você vai morrer. Você vai morrer. Mas eu vou pra cima. Porque a música tá me isso, incentivando, isso. tá me empurrando. E assim, eu te digo na prática, você Porque a sente isso. música entrou no meu. Olha só, a música entrou no meu organismo, equalizou todas as minhas células, deixou eu em pleno exercício mental, físico e psicológico para atacar. Uhum. Cortou a música, o que fez? Imagine você num show top que você ama, acaba a luz, acaba a energia. Pá. Acabou, você fica perdido, né? Exatamente, é a mesma coisa. E tem alguns atletas que usam isso, né? É. Eles vão até o isso. finalzinho ali, até na hora Eu de conheço começar com o atleta fone. de natação que utiliza É sério? fone Caramba. para disputar. Caramba. Porra, Põe deve fazer uma uma Eu música. não diferença. sabia, eu tava falando do pré, né? É o poder da É música. quase doping isso, hein? É mas é. Tecnicamente é. Se a gente pensar, de uma forma, o que isso ocasiona no organismo, Sim. não deixa de ser. Sim. Causa euforia, entusiasmo, né? Vontade. É como se eu tivesse tomado um dope. E falando de atleta, além de ex-militar, eu sou tricolor das Laranjeiras, é fusão. Agora você sumiu, né? Tá bom, Assumi. Tricolor da Laranjeira. Ah, Meu time é jogo de dama, filho. não, porque Adoro agora todo jogo mundo de se dama. assumindo, tá todo mundo se assumindo. eu sou tricolor. Xadrez, então. E é assim, quando eu vou num jogo, e a Malu tá começando a gostar de ir no jogo comigo, né? Aí, Começando. Eu só vou no jogo uns 10 anos, eu tô começando. Vai começar. E aí, quando ela vai no jogo comigo, com o Davi, né, nosso filho, e não tem a torcida com a música, ela falou, mas tá chato isso. Não, eu falo E pra ele, eu venho por realmente, causa do batuque. Cadê o batuque, gente? aí, o sabe, a batuque que torcida e tudo mais, assim, não É o que tem. anima, né? Porque ficar vendo 24 homens correndo pra trás de uma É bola, isso. que situação desgraçada é essa? E você sabe que Coisa horrível. Não sei como o povo gosta. E você Mas sabe que eu tudo tava bem, vendo cada um, cada um. uma entrevista dos atletas, dos jogadores, falando assim, pessoal, venham pro estádio, vem a torcida toda aqui pra tocar. Por quê? Porque é isso, né? Se não tiver a galera ali batucando, fazendo as músicas e tudo mais, é a mesma coisa do militar ali na frente, né? Exatamente. A gente, em qualquer motivo, em qualquer situação, a gente está falando de som. Né? A gente está falando de frequência e de som. E o que isso gera na gente? Qual é o sentimento que isso gera na gente?
né? Você vai para assistir o futebol, mas se não tem a percussão, você fica lá só olhando e gritando. Ela pergunta, cadê o batuque? Então, A pessoa que vai pra cerveja e pro batuque, não tem batuque, a mesma, a cerveja não é tão legal. a mesma coisa serve se você vai num templo tibetano e não tem um sino tibetano Sim, sendo sim. tocado Sim, com a frequência XYZ. Que graça que tem? Tá, o silêncio é uma prece. Tudo bem, mas o som também é. Sim. Eu sempre falo que o som também sempre vai ser uma prece. É só você saber utilizar da forma correta, né? Você vai no show de rock, se acaba a energia, não tem motivo para você estar lá. Então, eu sempre vou falar, o som, a música, ela movimenta tudo que nós temos no mundo. O mundo gira a mais de 360 km por hora. Ele emite um som violento, o som do Om. Ou você acha que o mundo tem o som do Om porque é bonitinho? Não, é porque está girando numa velocidade tão absurda que aquilo gera uma vibração, que a vibração gera o som. É natural, Agora- a gente é formado por som. E detalhe, hein? As nossas moléculas, isso já é uma pesquisa feita, mas está para ser comprovado, está para ser patenteada. As nossas moléculas se mantêm grudadas em mim, grudadas em você, por causa do som. Por causa da vibração sonora que nós emitimos para nós mesmos. A partir do momento que deixou de emitir, o corpo definha, morre. Interessantíssimo. Agora, indo nessa linha, me veio aqui agora uma percepção e, mais uma vez, uma dúvida, né? Nós temos um filho adolescente de 16 anos e acho que isso é um pouco comum até na idade dele, mas ele inclusive é músico, ele faz música, ele tem uma conexão, ele vai amar isso aqui, né? Ele vai assistir super essa nossa Que legal. entrevista. E Vem tocar na minha orquestra. Convidado. Ele é Como é o nome dele? Arthur. Aziz. Arthur, venha tocar na minha orquestra. Mas ele é música eletrônica. Pode vir tocar na minha orquestra. Não tem Não, problema. ele toca tudo, mas ele é mais eletrônico. Mas E daí? como Vem. ele é extremamente musical, isso é desde pequenininho, isso é dele, isso é algo que ele foi desenvolvendo e ele está cada vez mais com o ouvido, né, mais fino e ele tem inclusive um gosto musical muito diferenciado, porque ele realmente, eu acho que é isso, ele escuta, né, ele tem empatia com algumas notas que a gente não tem muito. Exatamente. E beleza, tá tudo certo. Só que ele, assim como outros adolescentes, tem o hábito de, por exemplo, estudar escutando uma música. Certo. Fazer alguma outra coisa escutando uma música. Certo. E assim, a gente sempre olhou para isso como uma forma de distração. Não é. E ele fala exatamente isso. Estudos já provaram que não é. Então, por favor, fale Não é. A música... Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa outra área que eu não tenho tanto conhecimento, mas eu sei informação. A música, ela é o único elemento existente no mundo, que quando você está praticando música, ela faz com que 100% do seu cérebro esteja em funcionamento. 100%. Não tem uma parte que esteja parada. Todos os sensos do seu cérebro estão funcionando. Se você só está estudando, é uma parte do cérebro que está trabalhando. Se você está fazendo uma outra atividade, é uma outra parte. Se você está tendo sentimentos, é uma outra parte. A música é o único exercício que 100% do seu cérebro está em pleno funcionamento. A música no estudo é megamente benéfica, porque ela faz com que a pessoa remeta as notas, às vibrações, porque a gente fica pensando assim, é o som que está entrando. Você está pensando errado. Não é o som que está entrando, não é o som que está atrapalhando, é a vibração que está entrando. Ele está vibrando a música, fazendo com que o cérebro trabalhe a seu favor. Tomamos agora na cara, né? Não, na verdade o que acontece? Como Mas você estuda? E ele fica assim, não, mas isso me ajuda. Mas sabe por quê? Vou falar, porque só 20 anos de trás pra cá que a gente começou a receber esse tipo de informação, gente. Eu também achava que atrapalhava. Mas não, é claro. Cada um tem o jeito e a música que gosta. Volto a falar. Não estou falando para parar de fazer música, mas cada um tem o seu. Se ele consegue estudar bem com música, deixa. E é uma música específica, né? É uma música Ponto específica. dele. Ponto dele. Eu, por exemplo, eu
não escuto tanta música em casa como eu deveria escutar, mas é porque eu escuto muita música o dia inteiro dando aula. É verdade. Então, quando chego em casa, às vezes eu quero Silêncio. eu quero silêncio. É. É até curioso, porque às vezes eu quero mesmo, né? Minha esposa fala que sempre eu sou muito agitado, mas eu gosto também de silêncio. Mas eu trabalho com música o dia inteiro. Hoje mesmo eu ensaiei 2 corais e vim pra cá, né? Então, é justamente nesse ponto. A música sempre vai ser benéfica, sempre vai ser benéfica. Nunca vai ser problema. Nunca pensem nisso. Pais, pelo amor de Deus, Mães música de não é pais de problema. adolescentes. Não é É, problema. é claro. Tem gente que liga no máximo. Não, Eu, não é. eu entendo que o que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você, É. né? Mas tudo moderado funciona e a música sempre vai ser benéfica. Então, até por isso, os vizinhos que ficam colocando música para competir um com o outro, não façam isso, né? Por favor, porque o que é bom para aí é um, é bom burrice, para o né? outro, né? Aí é um ego que Falta de Jesus. respeito. Ah, não é nem falta, é ego. É o ego elevado, achando que um pode mais do que o outro. Porque Bobagem. cada um gosta do seu tipo de música. Tem uma curiosidade aqui, você está falando de coral e tudo mais, né? E quando a gente tem uma expressão do som eletrônico, tipo o nosso filho Arthur faz. Legal. Expressão do som no violão lá, não precisa nem ser esse violão super avançado que você falou aí. Sim. Qualquer violão. Ou a expressão do som através das cordas vocais. Certo. Todos eles vão ter níveis de hertz diferentes, mas em termos de benefício é a mesma coisa, independente se é um Sim. celular, ou se é uma pessoa, ou se é um instrumento. Sim, sim. O som sempre vai ser benefício, sempre vai ser um benefício para todo mundo. Sim. É claro, tudo tem sempre um limite. Que nem se você deixar o som extremamente alto, não é isso que vai beneficiar, né? Se eu escutar um mantra baixinho ou escutar um mantra alto, qual é a diferença? Nenhuma. O mantra vai estar vibrando do mesmo jeito em mim. É uma questão de bom senso, né? Se eu pegar uma tigela tibetana e ficar batendo ela 200 vezes na minha orelha, eu vou querer jogar essa tigela na parede. É uma questão de bom senso. Tudo tem que ter bom senso também nessa vida. Não adianta a gente achar que, então já que a música é benéfica, vamos deixar fazer o que... Não é isso. O som alto prejudica os nossos tímpanos. Tem essa também, né? A gente tem que saber o volume, a qualidade do som, mas a informação que eu estou passando é que música é bom. Não deixem de escutar, independentemente da sua opinião. Né? Música é bom. Né? Mas, realmente, é isso que você falou. A gente tem que tomar esse cuidado, esse carinho, esse olhar, né? Pro que a gente oferece e de que forma, que nem a briga dos vizinhos. Só quem está se prejudicando é eles, porque é o tímpano deles que está sendo prejudicado, não é o nosso. Ou seja, a música é tudo de bom. E não à toa que, assim, alguém conhece uma pessoa que não gosta de música? Boa pergunta. Eu não conheço, impossível. Ai, não gosto. Tá bom, mas tá lá escutando. Eu não gosto desse tipo ou daquele. Assim, eu não gosto de música. Eu escutei uma vez do canal Acrópolis falar, né? Fizeram uma entrevista e foi chocante pra mim. Depois eu falei, não, mas tem sentido. Fizeram uma entrevista com a pessoa assim, que tipo de música que você acha ruim? Ah, música clássica é uma droga, né? Aí que tipo de música que você acha boa? Funk tá em alta, né? A pessoa falou. Aí veio a resposta. Cuidado com a música que os seus governantes dão a você. Você tem que tomar esse cuidado. É aquilo que eu falei. Cuidado com o que cada um põe na sua vida. Porque a forma que os governantes, a forma que se coloca, é a forma que eles vão dominar. A música, ela está envolvida em todos os momentos do mundo. Seja em guerra, seja em paz, mas principalmente em momentos cruciais da nossa vida. Principalmente em momentos cruciais da nossa existência. Guerra, você falou mesmo? Você mesmo contou, né? Para que existiam as bandas no campo de batalha? Para isso. Então mata o cara do tambor que acaba tudo. A gente detona eles. Então é por aí. Então a gente tem que tomar esse cuidado, esse olhar. Sempre tem que tomar esse cuidado, né? Mas referente a ela achar que o funk é a melhor opção. Bom para ela. Se isso serve para ela, ok. Mas eu continuo falando, cuidado com o que você está escutando. Porque a batida do funk pode ser benéfica. O ritmo pode ser, né, contagiante, vibrante, me deixa para cima. Mas o que você está escutando por trás desse funk?
Qual é a letra que está por trás? Muito Ele interessante. está falando de matar, É. de honrar. Então são duas situações muito separadas, mas distintas ao mesmo tempo, porque elas estão juntas, não tem como separar. Olha que loucura. A gente está falando de frequência, a gente está falando de som, de benefício para o nosso organismo. Mas a gente também está falando de linguagem, de como isso interfere no mundo. Não é na minha vida, é no mundo. É como se estivesse se abrindo para uma coisa que não vai te fazer bem. Exatamente. E isso é nossa responsabilidade, né? Eu falo muito sobre Não isso. tem como. É nossa responsabilidade a gente escolher o que consome. É. Seja onde for, inclusive na música. É tudo bem É. que você tá no shopping quando ninguém está tocando a música, você não pode tapar o ouvido, né? Também tem que Não, entender mas que. olha, você pode escolher ir nesse shopping ou não, Ah, se for o sim, caso. sim, Sempre sim. tem escolha, Sim. mas A escolha sempre existe. eu falo muito sobre isso, né? As pessoas entram numa de consumir informação, que eu tenho o Fabiano, ele é super informado e eu sou super desinformada, feliz, porque eu não consumo qualquer informação e tá tudo certo. Se eu entrar numa rodinha e não saber do que se trata, tá tudo certo. Tá Então eu certo. acho que isso é muito nossa responsabilidade, porque sim, a gente recebe isso e a gente traz isso pra dentro da gente. E a música é a mesma coisa. Com certeza. Né? Ela não entra só na nossa mente, né? Ela entra no nosso corpo, na nossa Sim, alma, com né? certeza. E o quanto isso muda o nosso estado de espírito. Sim, a música, ela sempre vai ser o melhor caminho para você alcançar o divino. O divino é quem? É você. Perfeito. Quando você alcança o divino dentro de você, você consegue enxergar Deus. E quando você enxerga Deus, você faz o bem. Quando você faz o bem, você faz a caridade. Quando você faz a caridade, você enxerga o amor. Quando você enxerga o amor, você se beneficia para todos e todos que estão ao seu redor. Legal. Não tem como, não tem outro jeito, não tem outra fórmula. Não tem outra fórmula. O melhor caminho, desculpe a todos aí, é a música. É o melhor caminho, não tem outro. Não tem outro. E para fazer um link, você falou do divino, né? Assim, se a gente for olhar para todas as religiões, todas, né? Hinduísmo, budismo, catolicismo, todas elas. Alguma não usa música? Pois é. Todas elas usam música. Por quê? Porque são um instrumento para se conectar com esse divino e a que é melhor um instrumento ferramenta. para você conseguir ter esse tipo de conexão, é isso? Sim, eu costumo dizer que a música ela é a melhor ferramenta que as igrejas têm. A música atrai os seus fiéis, a música proporciona que as pessoas aprendam a viver em comunidade. Você percebe que quando você procura uma religião, você não procura a religião, ai, porque o Buda lá é lindo, ai, Padreco lá é top. Não. É porque a música te atraiu e faz você aprender a viver em comunidade. As igrejas evangélicas descobriram isso há anos, elas batem um rodo isso. É verdade. Eles são craque nisso. É. A igreja católica está entrando nessa prosperidade também de música, né? Os tibetanos já fazem isso muito. Eu venho da igreja de daimistas, que é a mesma coisa. A minha religião é 100% musical. Haja música, é 12 horas tocando música, é uma loucura, mas a gente faz. Por quê? Porque a gente entende que a música é essa conexão com o corpo, espírito, mente e Deus. Quando a gente consegue vincular, é claro, com palavras que trazem prosperidade, paz, amor, né? Trazem reflexão. Então você consegue atrair e você consegue puxar pessoas que às vezes jamais estariam lá. Sim. Se não fosse a música, né? Eu cheguei através da música dentro da igreja. Não tem outro jeito, né? Eu tava contando aqui rapidinho, 9 anos de idade, eu tava jogando bola na igrejinha da minha vila lá, e escutei uma banda maravilhosa tocando lá dentro da igreja. Eu parei de jogar e fui lá, sentei no banco, fiquei olhando aquele negócio. Falei, gente, eu não falei. É muito engraçado que não se falava nem de lei de prosperidade, né, tal, né? Lei da atração. Eu olhei aquilo e falei, eu vou estar lá tocando. Já estava fazendo, eu nem sabia. 9 anos, né? Mas não deu 6 meses, eu estava tocando. Como eu não sei, eu só olhava, eu só brincava com meu pai, batia tambor em casa. Eu fui ter o meu primeiro instrumento musical, eu fui ter aos 16 anos de idade. Caramba. Como que eu aprendi a tocar? Eu tocava na panela da minha mãe, na almofada, acabei com as panelas da minha mãe, coitada, que Deus a tenha. Né? Mas foi assim. Então, assim, a música é muito bom. Então, de que forma que você vai até algo? De que forma que você... eu falo assim, ó, você quer ter você tem uma reunião muito pesada para fazer? Aquela reunião. Põe uma boa música antes.
Foi a dica dela, no dia que realmente eu tinha uma reunião muito Põe uma pesada. boa música Foi antes, exatamente. É, né? Você tem que mandar alguém embora. Que é triste, porque quando você manda alguém embora, significa que aquela pessoa não serve mais pra você, pro seu ideal, pro seu objetivo. Não é que você não quer mais ela, não é que você acha ela ruim, não, é que ela não serve mais pra... Põe uma música pra você, uma música que remeta a você paciência, calma, sabe, tranquilidade, pra essa pessoa, ela já vai se mandando embora. sim. Pô, ela tem que ser mandada embora com dignidade, com respeito. Né? Não serve mais. É um exemplo. É um exemplo. Não tem como. A música é a melhor ferramenta e as igrejas entendem isso, sabem disso e compreendem. Para mim, o Vaticano guarda segredo lá profundo sobre música, lá dentro daqueles mesmo. cofres lá. Eu tenho certeza que eles sabem, porque é fato. É real. Se a gente parar para pensar, o mundo é movido através da música. Imagine, vamos imaginar, um dia no mundo que nós vivemos, no planeta Terra, sem música. Não é sem barulho, sem música. Só ia sobrar ruído. E talvez, como as plantas que vocês comentaram aqui do documentário, talvez muitas pessoas até ficassem mal, né? Todo mundo Morressem. ia ficar mais triste, Sim, de uma certa sim, forma. exatamente. A música é muito benéfica para tudo e para todos. Legal. Não tem fórmulas. O que você me passar, eu... Bom, eu sou professor de música. Eu não vou falar outra Mas o coisa. complemento é isso, Vitor. A gente vai chamar as pessoas aqui para complementar nossa visão da mente humana. Foi espetacular. Chegamos no final, Ah, que infelizmente. pena. E é muito assunto ainda. E aí, assim, a gente gosta, até para ficar um corte legal, para poder passar essa mensagem linda que você trouxe, né? A gente acredita que nada é por acaso. Claro, com Você está aqui certeza. com a gente gravando. Então, assim, você puder deixar um recadinho final, uma frase, uma passagem. Uma pena que não pode tocar uma música aqui para poder deixar para Ah, que nossa pena, devia ter audiência. trazido um piano, né? Pois é. Mas você poderia olhar para aquela câmera aqui, ó, e dar um recadinho. Ó, primeiramente agradecer a todos com o maior carinho, muito obrigado por abrir esse espaço. Eu acho que tenho mais espaços assim, né, como complemento para trazer esse tipo de informação tão benéfica para a humanidade, tão necessária, tão precisa, né? Porque das vezes o que falta é ter compaixão pro próximo, trazer informação pro próximo. Informação é um ouro que a gente guarda para a eternidade. Ninguém vai tirar isso de você, né? Se eu posso trazer uma frase aqui para complemento, eu falo assim para vocês, ó. Deus é o grande maestro dessa orquestra que é as nossas vidas. Não tem outro, ele que manda. Porra, é isso. Agora eu me arrepiei, cara. Tirou onda, tirou onda. Muito bom, espetacular. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Falou. Então, terminando mais um Complemento Podcast, né? Deixa um spoiler aqui. Ah, não, acredito em Deus, sou psicoterapeutas, psicanalistas, acredito em Deus. Vamos fazer um episódio sobre isso? Eu, na minha visão de Deus Spinoza, você na sua visão? O que você acha, hein? Complemente? É. Sua vida? É. Vamos. Aí, viu? Desafiada, desafiada. Valeu, pessoal. Mais uma vez terminando o Complemento Podcast. Muito obrigado se você ficou até agora aqui. Dá um like, faça seu comentário, diga o que você achou. Compartilhe esse conteúdo. Compartilhe esse tão conteúdo. A importante. gente vai deixar os links aqui e fiquem sempre com saúde e paz mental, que a gente deseja para vocês. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.